Fala aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História. Aqui quem fala é o professor Ronaldo e na aula de hoje nós vamos falar sobre a descoberta das Américas, ou seja, das terras brasileiras. Então, logo após a vinheta, nós iremos para o nosso slide e nós falaremos nessa aula sobre as descobertas nas Américas. Vamos lá, nós estamos aqui com o nosso slide aberto, falando um pouquinho sobre expansão ultramarina europeia e o mercantilismo. Em resumo, foi o motivo que deu para a descoberta das Américas, começando com as nossas terrinhas brasileiras. Então vamos entender corretamente o conceito, sobre a expansão ultramarina, sobre o mercantilismo, o que é cada uma dessas coisas. E se você gostar, por favor, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus colegas, para que eles também possam aprender um pouquinho mais, sobre esse conteúdo. Espero que vocês gostem. E deixe seus comentários também, ou positivo ou negativo, sobre algum ponto que eu falar, tá bom? Vocês concordam ou discordam? Fiquem à vontade. Estamos aqui para aprender junto. Alguns dos motivos para a expansão marítima europeia. Por que teve essa onda, que foi, na verdade, uma onda mesmo? As viagens foram iniciadas no século XV com os seguintes objetivos. Primeiro objetivo. Esses aqui são alguns dos pontos que eu sempre menciono. Econômico, político e religioso. Esses três fatores, em qualquer fato histórico, eles estão lá presente. Pode procurar que você encontra. Os fatores econômicos para as descobertas das Américas, ou o mercantilismo. Econômico foi metais preciosos e especiarias. As especiarias nesse período, era comercializado pelas terras da Ásia, a China, a Índia, aqueles países lá, eles tinham as especiarias, que era a pimenta, a cebola, tudo isso aí que é utilizado no tempero e no cozimento. Além de outras coisas mais para atingir roupas e assim por diante. E metais preciosos. Nesse período, eles tinham um conhecimento um pouco vago sobre a África, muito vago mesmo, eles só tinham conhecimento profundo da Europa e um pouquinho da Ásia, porque a Ásia é milenar, tem muitos anos que a Ásia fazia comércio, entre a China, Japão, com a Europa, ali como nós vimos um pouquinho falando sobre Constantinopla, sobre os muçulmanos. Então eles já tinham conhecimento que existia essa região e era muito rica em especiarias. Mas o principal motivo foi esse daqui, a gente vai explicar já já quando for para as navegações, porque o fator econômico das especiarias e metais preciosos foram um dos principais fatores aí. Políticos, ampliação territorial. Como nós podemos observar, a Europa está crescendo. E como o pedaço de terra da Europa é pequeno, e a gente vai ver aqui no mapa, eles tinham necessidade de ampliar isso, porque mais pessoas iam nascendo, mais disputa por território e ampliando isso. Então eles tinham que procurar novos caminhos, novos lugares para eles estabelecerem e desenvolver ainda mais os seus países. Religiosos. Nós vimos na aula anterior falando sobre as reformas, Por exemplo, sobre a Contra-Reforma, sobre tudo que ocorreu durante o Renascimento. Então, nesse período religioso, aqui nesse contexto religioso, nós podemos ver que a Igreja Católica estava perdendo muito fiéis. Então, eles tinham que ter uma expansão dessa fé cristã, essa fé católica. Além disso, os protestantes também, durante a Reforma, como nós vimos em Calvino, como nós vimos também falando um pouquinho sobre Martinho Lutero na aula anterior. Se você quiser ter acesso a essa aula, você pode acessar um card aqui em cima, tá bom? Que lá tem a aula falando um pouquinho mais detalhado sobre essa reforma e a expansão religiosa. Então, um dos motivos foi esse, vindo que eles estavam perdendo bastante fiéis, eles tinham que crescer esse número de fiéis, para assim também eles terem os dízimos, enriquecimento por meio de seus fiéis. E esse quarto motivo aqui foi colocado como aventureiro, mais pelos navegadores, o próprio Colombo, o Cabral. Então, esses navegadores, eles tinham esse senso de aventura, de buscar o conhecido, desconhecido. Não era o que os reis, e a toda a sociedade tinha. Mas embora eles iam encontrando outros lugares, outros territórios, tanto no Atlântico aqui, como nós vamos ver no mapa, como em outras regiões da Ásia também, eles iam comemorando, eram tidos como heróis. Então,
Essa aventura também era uma das características que ocasionou para todo o mercantilismo e o crescimento, né? E o descobrimento das Américas, como nós iremos mencionar. Além disso, avanços técnicos que a partir do século XV ampliaram as possibilidades dessas viagens, porque caravelas, diferente dos barcos navios que existiam já na época, não quer dizer que nesse período foi começar os barcos. As caravelas, diferente, elas eram mais velozes, mais leves, e também elas tinham possibilidade de viajar para longas distâncias por causa das suas velas, né? Por causa de tudo isso. Além de ampliação da cartografia, e aqui é um ponto interessante, porque a União Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, elas se destacaram, porque a cartografia delas era uma das pioneiras, ou seja, o desenho de mapas, além da criação da bússola e o astrolábio. O astrolábio é um equipamento, né, que ele tinha todas as coordenadas geográficas como se fosse uma bússola. Não é igual, tá bom? Algum cientista pode até me dar um puxão de orelha aí. Não são iguais, mas só para caráter de ilustração, né? Bem parecido. Nós temos aqui ainda o expansionismo dos povos ibéricos, Portugal e Espanha. Em Portugal e Espanha, a expansão ultramarina, ou seja, pelo mar, atendia aos interesses de diferentes setores sociais. A realeza, o rei, buscava por novas fontes de renda. Isso é importante porque estava crescendo demais, né? E eles já estavam ali usando demais as terras. A nobreza e a burguesia, conquista de territórios e ampliação do comércio. Quando nós falamos sobre o descobrimento das Américas, o principal fator aqui é financeiro, né? Além da igreja, que era para conquistar novos fiéis para catequizar, ou seja, para converter tanto ao catolicismo, que era a principal preocupação deles, né? Por que nós destacamos a católica? Porque todas essas realezas e as monarquias dos países, a maioria eles eram católicos. Aquelas reformas protestantistas que nós mencionamos na aula anterior, no Renascimento, na Renascença, eram pequenos grupos que eles viviam distante do Estado. O Estado em si, o país em si, ele era católico. Então, tem essa diferença aí. O pioneirismo português pode ser explicado por vários fatores. Por que, que os portugueses foram os primeiros a ir conquistando, né, novos territórios? Lembrando, deixando claro aqui, né, que nesse período os países que mais se destacavam era a Inglaterra. Ali no meio da Europa, Inglaterra, nós temos França, nós temos a própria Itália, que durante a transição aí do período, né, da Idade Média, vindo aqui um pouquinho mais para a Idade moderna, a Itália se destacou, cresceu bastante isso daí, se tornou uma potência. Além dos países lá no norte, nós temos os países nórdicos, como a própria Holanda, que nós iremos mencionar aqui nessa aula, como outros países mais. Então, Portugal e Espanha se destacaram por causa desses fatores aqui, ó. Centralização precoce do poder monárquico. Quando nós falamos lá na Idade Média, na Baixa Idade Média, nós mencionamos que os muçulmanos eles se instalaram aqui na União Ibérica, formando alguns reinos e principados ali. Há muitos anos atrás, lá ainda no século VII, século VIII. Nós estamos falando aqui o contexto do século XV, século XVI, século XVII, século XVIII. Então, nessa região onde nós vemos aí a atual Portugal e Espanha, já existiam principados ou reinos há mais de 600 anos antes de se instalar em outros países. Então já era consolidado, ou seja, já tinha um sistema todo de reis e rainhas e toda uma corte já estabelecida. A escassez de recursos naturais, como nós vimos lá sobre as especiarias, estava faltando na Europa e até hoje também falta, né? Por isso necessita de países como o Brasil, como a própria China e assim por diante. A existência de uma burguesia mercantil enriquecida, não tinha um comércio interessante, a burguesia estava enfraquecendo bastante. Lideranças tecnológicas para a navegação, como foi dito anteriormente, as caravelas, ou os mapas, né, as cartografias. Então foram os portugueses que eles tinham a liderança, ou seja, eles começaram com toda essa tecnologia utilizada para a navegação. A expansão da fé cristã, um dos motivos que queriam que a fé cristã se expandisse, principalmente a católica. O espírito aventureiro dos navegadores, e todos os portugueses e espanhóis eles tinham muito isso, como já foi dito, né? O próprio Colombo e Cabral e assim por diante.
As viagens marítimas ibéricas. O pioneirismo ibérico levou a Igreja a intermediar um acordo entre Portugal e Espanha, o chamado Tratado de Tordesilhas. É um nome bem conhecido, né? Tratado de Tordesilhas, ele foi uma divisão que foi feita, né? Devido às terras descobertas até então, ou até as que iriam ser descobertas entre os dois reinos. Daqui uma explicação, né? Eu tenho uma curiosidade. É por isso que aqui na América do Sul, ou seja, Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, nós temos essa divisão de idioma. O Brasil fala o português, porque essa terra foi dividida, né? A parte do Atlântico ficou para Portugal, claro, por isso que o português, o nosso Brasil, e o outro lado do continente, né, ficou para a Europa, para a Espanha. Por isso que os países aqui dos nossos vizinhos falam espanhol. Então, nós vimos essa divisão justamente por causa do Tratado de Tordesilhas. É só uma curiosidade histórica aí. Aqui nós temos um mapa que é interessante nós observarmos o mapa, né, que explica justamente o que eu tentando aqui mencionar. Então nós temos aqui que a Espanha e Portugal são os pioneiros. Então eles vieram aqui, nós temos essa parte toda do Atlântico aqui, ela ficou portuguesa, e na divisão do Tratado de Tordesilhas, a linha do Tordesilhas como está aqui, ó, mencionado. Esse pedaço aqui inteiro, né, a parte do Pacífico, ficou para os espanhóis. Então, aqui são algumas das rotas. Esse mapa não está ajudando muito a qualidade, mas podemos ver aqui alguns personagens, como Bartolomeu Dias, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães. São alguns desses homens que eles tinham espírito aventureiro. Então, eles se tornaram lendas ou personalidades hoje, né? Mas até então lá eram simplesmente navegadores. Homens que tinham vontade de conquistar novos lugares. É claro que, assim que eles conquistavam novas terras, eles eram beneficiados pelas coroas, ou seja, dando título de nobreza, dando terras e enriquecendo eles também. Mas, com certeza, o espírito de aventura deles era superior, porque essas terras até então eram terras que ninguém conhecia, terras desconhecidas. E só para a gente compreender um pouquinho melhor, nós temos aqui, ó, por exemplo, aqui no Mediterrâneo, que é esse mar, era onde tudo funcionava, né? Todo o comércio desse período. Então a Europa, um pedacinho aqui da África e a Ásia eram responsáveis por todo o comércio que ocorria, entre especiarias e assim por diante. Uma vez que tinha muito tráfego, ou seja, muitos navios e barcos aqui nessa região, e muitas pessoas, né, transitando para um lado e para o outro, encareceu, ficou mais caro as especiarias para sair dessas regiões daqui, tanto da Ásia, né, esses países daqui, para ir para a parte onde Portugal e até mesmo a França, que a Inglaterra está. Então, com essa dificuldade e encarecimento, fez com que a coroa portuguesa, junto com a União Ibérica, com o aval dos padres, né, eles tentassem novas rotas. Então, nós podemos ver aqui alguns pontos, algumas rotas que eles conseguiram alcançar. Inicialmente, eles foram até aqui, ó, região do Celta, depois o Cabo Verde, Ilha da Madeira, e foram descendo, né, até essas regiões. Existe muito debate entre historiadores de que as Américas, ou seja, o Brasil foi descoberto por acidente. Claro que não. Claro que não, porque eles já conheciam essa região. E quem já conhecia essas terras desconhecidas, né? Quem já conhecia as terras desconhecidas, chega até a ser engraçado isso, eram os próprios navegadores lá do norte da Europa, há muitos anos atrás. Esses navegadores, os celtas, os vikings, eles já conheciam essas terras. Então, o Brasil foi descoberto, como dizem, né, ou redescoberto em 1500, como diz no documento oficial. Mas há relatos de que tiveram pessoas ou navegadores, como os próprios espanhóis, como o próprio Pereira, né, que foi um dos espanhóis famosos aí antes do Colombo e Cabral. Ele esteve aqui nos anos de 1400, 1480, por aí. Ou seja, pelo menos uns 20 anos antes da descoberta, como dizem, né, logo depois pelos portugueses. Então, esse mapa aqui ajuda muito. E os portugueses, eles tinham esse conhecimento. Diferente dos outros povos, né, que eles se contentavam basicamente em estar aqui, no Mediterrâneo, centralizado aqui. É por isso que eles vão ser o pioneiro, tanto Portugal quanto Espanha, em conquistar terras até então desconhecidas. Logo depois é que a Europa vai entrar no jogo. Já já a gente explica. O Novo Mundo e a Europa. Assim que essas terras foram conquistadas, né? Como nós podemos ver no mapinha aqui, e aqui tem alguns anos, como foi dito, ó, Pedro Álvares Cabral em 1500, Bartolomeu Dias, 1487, foi um exemplo aqui, né, de uns que já conquistaram algumas regiões da
das Américas, da África, na verdade, Bartolomeu Dias na África, mas aqui não é mencionado, mas tem um espanhol chamado Pereira, que já tinha encontrado nossas terras antes, 1480. Então, assim, a partir de 1500, Pedro Álvares Cabral foi o que? O descobridor, né? Ou podemos utilizar o termo correto, redescobridor. Não foi o descobridor, porque o espanhol já estava, e também os nossos nativos indígenas. Então, quem descobriu realmente foi os nossos índios, né? Os nossos nativos. Aqui um novo mundo e Europa. A expansão ultramarina, como nós podemos observar até agora na aula, transformou a Europa e a América. A nova geografia revolucionou o comércio e deslocou o eixo econômico, como já foi dito, do Mediterrâneo, daquela regiãozinha lá no meio da Europa, para o Atlântico. Então, voltando ao nosso mapinha aqui, ó, todo o comércio se concentrava nessa região. Agora passou aí para o Atlântico e principalmente para a África e para as nossas Américas aqui, América do Sul e ainda a América um pouco central e Caribe, né? A América do Norte até então ainda não, só depois. Aí, o que ocorreu? Na América, os europeus introduziram suas técnicas, instituições, religião e também levaram plantas, animais e doenças que até então desconhecidas nessa nossa região, aqui na nossa América. Essas instituições e religião foram a catequese, né, os padres jesuítas e assim por diante. Conhecimentos e produtos americanos também foram levados para a Europa, principalmente os nossos animais selvagens, passaram a fazer parte do cotidiano de muita gente. Lembra qual o principal motivo dos portugueses e espanhóis virem às nossas terras? Principalmente as especiarias. Agora, as especiarias ficou mais barata. Era difícil pegar lá da Ásia e atravessar todo o meio do continente europeu, ou até mesmo pelo mar Mediterrâneo. Com a descoberta ou redescoberta dessas novas áreas, como a própria África, Cabo Verde, esses países na África que falam até mesmo português, né? Com a descoberta dessas regiões, ficou mais barato essas especiarias. Então, ou seja, a procura agora ficou entre a Ásia e Portugal. Portugal e Espanha se tornaram aí potências mundiais, principalmente comercializando esses produtos que até então não era tão fácil de achar, somente nas Índias, né? Somente lá na Ásia. Então, nós temos aqui muita gente. O contato entre índios e europeus gerou espanto, com certeza. E aqui é um fator, basicamente, do preconceito que existe até hoje, né? Os índios eram vistos como criaturas demonizadas que deveriam ser catequizadas. Ou seja, aquela visão, né, sobre o céu e a terra. Os europeus achavam que eles eram anjos, seres iluminados, e que os indígenas eram pessoas inferiores, ou seja, demônios. É por isso que nós vimos até um certo preconceito, né, entre a Europa. Na verdade, um conceito, né? Uma coisa que já é velada. Entre a Europa e as nossas terras aqui brasileiras. Até hoje, assim, nós podemos ter um resquício, um pouquinho. Os europeus buscaram impor a sua visão de mundo aos índios, pois se consideravam escolhidos por Deus para realizar essa missão. A palavra índio, né, uma curiosidade histórica, justamente porque eles queriam ir para as Índias e encontrar os nossos nativos. E os primeiros portugueses que tinham desconhecimento, é claro que só sabiam que essas terras eram terras novas, aqueles que eram líderes, né? O povão, por assim dizer, os marinheiros de modo geral, eles não tinham esse conhecimento, que aqui eram novas terras. Assim que eles chegaram, eles falavam, esse é os índios? Esse é os índios? Então, uma curiosidade do nome aqui que eu acho interessante a gente mencionar. Colombo chega à América. Nós temos aqui desembarque de Colombo, uma gravura, claro, uma ilustração, né? Mostrando um pouco aí o espanto, aquela coisa entre os europeus e os indígenas. Claro que essas gravuras têm um pouquinho a ideia, né, de demonizar, ou seja, de mostrar que os índios eram pessoas sem culturas. A cultura indígena eu acho incrível, particularmente, né, falando sobre o conhecimento que eles têm. E só para a gente observar que eles têm conhecimento incríveis, que a rede farmacêutica utiliza o conhecimento indígena para tudo que é produzido. Cadê a ciência aí, né? É uma brincadeirinha, tá bom? Então, os indígenas, até hoje, o conhecimento indígena é utilizado na rede farmacêutica para criar remédios e curar as doenças, né?
Nós temos aqui o significado prático. O que ocorreu? Os novos mercados, abertos pela expansão marítima e o domínio das áreas na Ásia, na África e na América, fizeram do comércio a maior fonte de riqueza dos estados europeus e deram origem ao mercantilismo. Então, é basicamente isso. Também chamada de política econômica do capitalismo comercial, conjunto de práticas e ideias econômicas predominante dos estados europeus durante a era moderna do século XV ao século XVIII, como já foi mencionado. Então, todo esse período ficou conhecido como mercantilismo. A Europa tinha, claro, a intenção de explorar algumas questões religiosas, como catequizar e ter mais fiéis, e outras, conflito entre os países, né? Gerou algumas guerras. Principalmente aqui, pessoal, pela questão do materialismo, né? Dos bens materiais, como ouro, prata, metal. Então, foi um período que eles abriram, assim, tiveram ideias para um crescimento econômico incrível que até então era reduzido para a Europa ali. Nós temos, entre as práticas mercantilísticas, destacam-se a intervenção estatal na economia, busca de uma balança comercial favorável, ou seja, troca entre os países, né? O metalismo, que eu já um pouquinho mencionei, e elevação das tarifas alfandegárias, colonialismo, colonizar, na verdade, novas terras e regiões, por exemplo, na África. Os portugueses agora eles estavam acuados lá, muitos, né, que não tinham perspectivas, os espanhóis, ou até os europeus de modo geral, italianos, franceses e tal, perspectivas de melhora lá na Europa, eles mudaram para esses lugares já de modo definitivo. E lá eles trouxeram, claro, com eles o conforto. A gente vai mencionar um pouquinho mais à frente com a vinda, por exemplo, da família real portuguesa em uma outra aula. Então nós vamos mencionar por que eles trouxeram tudo isso que nós temos hoje. Bibliotecas, jornais, escolas, revistas, assim por diante. Justamente por causa do colonialismo e o conforto que eles queriam trazer da Europa. E aí promoveu o crescimento, né, da região colonizada, explorada, usar essa palavra, e exclusivo comercial metropolitano, entre os países, as metrópoles aí. Nós temos aqui o desenvolvimento comercial sobre o mercantilismo, uma figura, né? Note a intensa movimentação de barcos e pessoas no porto de Palma de Mallorca, na Espanha, século XVI. É claro, uma ilustração, mostrando aqui como ficou muito, né, o comércio entre esses países aí. E nós temos aqui, nós mencionamos até agora sobre o mercantilismo de início, né, sobre Portugal e Espanha. Vamos mencionar agora sobre outros países que entraram também na jogada. Aqui só um resumo entre o metalismo, ou mercantilismo, ou comércio marítimo, ou como você quiser chamar, né? Nesse período aqui, utiliza vários nomes. Nós temos aqui o metalismo, Portugal, monopólio do comércio das especiarias do Oriente e, mais tarde, política colonialista na América. E a Espanha, exploração dos metais da América com a adoção de medidas protecionistas para evitar a saída de metais preciosos e promover a indústria nacional. Esse protecionismo aqui foi quando começou a haver a pirataria, por exemplo. A pirataria ele surgiu nesse período aí. A definição de pirataria, basicamente de marinheiros, ou como esses daí, os colonizadores, os navegadores, que eles têm a intenção de não permitir que um navio chegue ao seu país de destino. Vai lá, por exemplo, no local de colonização, de exploração aqui no Brasil, e vai levar essa mercadoria até Portugal. Então, nesse meio termo, os navios piratas ficavam no caminho, atacavam, tomavam a mercadoria e levavam com certeza para algum lugar. Muitas vezes, esses piratas eles trabalhavam encomendados. Aí, o termo utilizado é corsário, ou seja, eles funcionavam como piratas oficiais em nome do rei. Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a Holanda, que tem as Companhias das Índias Orientais, Companhia das Índias Ocidentais. Então era basicamente isso. A pirataria era aqueles que não tinham vínculo com nenhum país, e os corsários eram piratas que tinham vínculos com algum país. Então roubavam essas mercadorias no meio do caminho para levar para o seu país, o país, né, que eles eram encomendados. Muitos dos piratas eles não tinham essa intenção de pertencer a nenhum país. Eles viviam por conta própria. Ou seja,
a ligação deles com o país não tinha. Nós temos aqui alguns países que entraram depois. A França, século XVIII, desenvolvimento da manufatura, confecção de roupas, o industrialismo e o copertismo. Nós temos aqui Jean-Baptiste Coupe, né? Por isso que é chamado de coupetismo. Essa ideia da manufatura, a produção francesa se destacou aqui, criando roupas, acima de tudo couro, metais, pegando o ferro em si, produzindo armas e assim por diante. Se destacou nesse sentido a França. Nós temos a Inglaterra também estimulando a manufatura de tecido e ao domínio do comércio mundial, atos de navegação, como o comercialismo, foi o nome desse contexto, né? Que é a Inglaterra, que entrou depois, também junto assim, com a França. E outros países que entraram também foram os Estados Germânicos, lá de cima, da Alemanha. Aumento dos impostos e controle das atividades produtivas, chamado de cameralismo, foi o que eles denominaram. E a Holanda, como já foi mencionada, eu coloquei a Holanda aqui no final para quê? Para mostrar que a Holanda foi o principal adversário de Portugal e Espanha nesse período. Com esse estímulo do comércio por meio das companhias oriental, né, das Índias Orientais e das Índias Ocidentais, fornecimento de crédito, o Banco de Amsterdã, a que se tornou com certeza um dos maiores rivais dessas duas maiores potências do período, a Holanda. Tanto é que nós vamos ver durante a história brasileira que tanto a Holanda ela teve domínio sobre alguns pedaços, né, das capitanias hereditárias aqui no Brasil. Então a Holanda se tornou com certeza um dos maiores adversários desse movimento mercantilista aí do comércio marítimo no mundo inteiro, principalmente contra Portugal e Espanha. Então, pois bem, pessoal, essa aqui foi a aula falando um pouquinho sobre o mercantilismo, ou podemos resumir como o descobrimento das Américas. Depois nós iremos contextualizar melhor o que ocorreu aqui nas Américas e como se deu a conquista da América do Norte, né? O famoso hoje Estados Unidos, Canadá e descendo um pouquinho aqui um pouquinho mais na América Central. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem com seus colegas e amigos. Até mais. Tchau, tchau.